Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de geometria analítica. Nós vamos tratar aqui hoje sobre a equação reduzida da circunferência. O nosso livro-texto é o livro do GeoCiesi, Matemática, Ciência e Aplicações, volume 3. Introdução. Uma circunferência C é o conjunto de todos os pontos P de coordenadas x, y do plano cuja distância ao ponto fixo C de coordenadas AB, denominado centro da circunferência, é igual a uma constante positiva R, denominada raio da circunferência. Então, o que acontece aqui? Eu tenho aqui o meu plano cartesiano, tenho aqui o meu eixo X, tenho aqui o meu eixo Y. Tenho aqui, na verdade, o meu ponto C, que ele é, na verdade, aqui um ponto fixo de coordenadas AB, quer dizer que o X aqui vale A e o Y vale B. Então, uma vez que eu tenho aqui esse ponto C fixo, a minha circunferência vai ser todos os pontos P do plano, que vai ter, na verdade, coordenadas x e y, tal que a distância desse ponto P ao ponto C tem que ser um valor fixo, que é chamado, na verdade, aqui R, que nada mais é do que o raio da minha circunferência. Em outras palavras, quando esse ponto P meu aqui, começar a se movimentar aqui nesse plano, ele vai ter que manter a distância do ponto C sempre igual a R. E aí você vai ver aqui que nesse caso aqui que nós vamos ter uma circunferência. Bom, então para facilitar aqui o nosso entendimento, eu estou aqui com o nosso GeoGebra aberto, onde eu estou aqui representando para você a situação, né? Onde eu tenho o ponto C fixo, e tem aqui, na verdade, um ponto P que dista desse ponto C uma distância R. Eu vou agora aqui iniciar, na verdade, a movimentação desse ponto P, e você vai ver que à medida que esse ponto P aqui se locomove, ele se desloca, a trajetória dele, na verdade, aqui vai nos fornecer aqui uma circunferência, tá? Então, olha que interessante aqui, olha. Perceba que esse ponto meu C, ele está localizado aqui no primeiro quadrante. Agora, quando eu deslocar aqui, por exemplo, esse ponto C para o quarto quadrante, ele continua também me dando aqui, uma circunferência, tá? Eu posso também deslocar aqui esse ponto C, para o meu segundo quadrante. Eu ainda continuo tendo aqui uma circunferência, tá? E o mesmo vale aqui se eu deslocar esse ponto C meu para o meu terceiro quadrante. Você vai ver também lá que eu continuo tendo, na verdade, aqui uma circunferência descrita, na verdade, aqui por esse ponto P. Ok? Na verdade, aqui, eu estou supondo que esse ponto meu aqui, ele vai estar no primeiro quadrante. Então, agora eu vou pausar a animação aqui do meu ponto P, vou clicar com o botão direito aqui sobre ele, e habilitar o rastro, e vou novamente aqui iniciar, na verdade, o movimento do ponto P. E aí você vai ver que realmente aqui, esse ponto P, na verdade, está descrevendo aqui uma circunferência, ok? Então, na verdade, todos esses pontos P, eles estão a uma mesma distância R do ponto C, que é um ponto fixo. Então, na verdade, eu tenho aqui uma circunferência, ok? Espero que essa animação aqui tenha contribuído aqui para o seu entendimento do que eu acabei aqui de apresentar para você até o momento, ok? Bom, então o que você tem que entender aqui é o seguinte, uma vez que nós temos aqui a nossa circunferência, que eu estou chamando ela aqui, de circunferência C minúsculo, essa circunferência, ela vai ter um centro. Aí toma muito cuidado, você vai pegar primeiro o x e depois o y. Então, C maiúsculo,
de coordenadas A, B, ele é o centro da nossa circunferência. A distância de C até P, que é o meu Rzinho, é chamado de raio da circunferência. E esse ponto P, independente de qual seja a localização desse ponto P, desde que ele esteja sobre a nossa circunferência, tá? Então, se o ponto P pertence à circunferência C, você vai ver que a distância do ponto P até o ponto C vai ser exatamente igual a R. Tá? Então, a verdade aqui é o seguinte, ó, um ponto P vai pertencer à circunferência C se somente se a distância desse ponto P até o ponto C for exatamente igual ao raio. Então, na verdade, nós vamos utilizar agora aqui essa informação para nós obtermos aqui a equação da nossa circunferência. Bom, então aqui agora, ó, eu quero obter a equação reduzida da circunferência. Seja a circunferência C de centro C igual a AB e raio R. Considere um ponto P, XY, genérico da circunferência. Então, aqui novamente, ó, eu tenho aqui a minha circunferência C minúsculo, tenho aqui o centro dela, que é o C maiúsculo de coordenadas AB, e tenho aqui um ponto P genérico de coordenadas X, Y. Tá? E a distância do ponto P até o ponto C, na verdade, é o meu R. O que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, ó. Eu sei que um ponto P pertence à circunferência se somente se a distância desse ponto P até o ponto C for exatamente igual ao nosso raio. Então, agora aqui eu vou trabalhar aqui com a formulinha da distância entre dois pontos. Então, eu tenho aqui ó, o meu ponto C, que eu vou chamar aqui de coordenadas ó, x1, y1, e tenho aqui o meu ponto P, que eu vou chamar aqui coordenadas ó, x2, y2. Agora, ó, eu vou recorrer à distância entre dois pontos. E aí, agora eu vou obter aqui o seguinte, ó. Vou pegar aqui, ó, a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado. Então, aqui vai ficar ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Essa aqui, na verdade, é a distância do ponto P ao ponto C. E isso aqui, na verdade, tem que ser exatamente igual ao raio. Bom, como aqui eu estou levando dois números ao quadrado, eu sei que essa continha minha aqui, ó, ela vai dar sempre positiva. Porque um número elevado ao quadrado é positivo, um número ao quadrado é positivo. Se eu somo dois números positivos, a resposta aqui continua sendo positiva. Tá? Próximo passo meu agora aqui, ó, como aqui eu tenho uma igualdade, eu vou pegar agora aqui, ó, elevar o primeiro membro ao quadrado e vou elevar o segundo membro também ao quadrado. E aí eu vou obter agora aqui a seguinte igualdade, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. E aí, essa igualdade que eu obtive aqui, ó, ela é chamada para mim aqui de equação reduzida da circunferência. Então, é muito importante que você tenha conhecimento agora aqui dessa igualdade. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado é chamado para mim aqui de equação reduzida da circunferência. Agora vamos analisar, na verdade, essa formulinha aqui, ó. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Você vai perceber que o meu a e o meu b, eles são as coordenadas do centro da circunferência. Agora, toma muito cuidado com isso aqui, ó. O a, ó, ele está associado ao x e o b, ele está associado ao y. Então, na verdade, quando você for analisar o centro da circunferência,
você tem que saber que as coordenadas, né, ó, x, y, ou seja, a abscissa x, ela vem primeiro do que a ordenada y. Então, na verdade, o A é o valor da abscissa do centro e o meu B é o valor da ordenada do centro da circunferência. E toma muito cuidado aqui com esse sinal, ó. Tem que ser x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Então, na verdade, o valor do A e o valor do B são, na verdade, aqui as coordenadas do centro da circunferência, ok? E esse R meu, ele é chamado de raio da circunferência. E aí tem que tomar cuidado agora aqui, então, que o raio está elevado ao quadrado, ou seja, o número que está elevado ao quadrado, ele é chamado, então, aqui para mim, de raio da circunferência. Bom, vou trazer para você agora aqui, ó, 3 observações. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, eu vou chamar aqui de equação 1, de igualdade 1. Esse r elevado ao quadrado vai dar, na verdade, aqui um valor de um número, tá? Agora, ó, você vai comparar aqui essas duas igualdades. Eu tenho também aqui x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a k. Então, agora o que eu vou fazer aqui, ó, é estabelecer um paralelo aqui, ó, entre esses dois números, r ao quadrado e k. Então, vamos lá. Primeiro, se esse k aqui, ó, for positivo, então, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a k, ou seja, a minha igualdade 2, ela vai representar para mim uma circunferência, tá? Uma circunferência de centro AB, cujo raio R nada mais é do que raiz quadrada de K. Em outras palavras, ó, R ao quadrado vai ser exatamente igual a K. Eu vou chegar agora aqui e vou extrair a raiz quadrada e eu tenho que lembrar que o raio, ele é uma medida positiva. Então, eu vou trabalhar, na verdade, aqui apenas com o valor positivo dessa raiz quadrada, ok? Então, sempre que você tiver x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a k, onde esse k é um número positivo, essa nossa igualdade aqui vai nos representar uma circunferência, ok? E para você descobrir qual que é o valor do raio, basta você extrair a raiz quadrada aqui desse valor de k. Importante você saber isso aqui. A segunda observação, ó, é que esse K meu agora aqui, ó, ele pode ser, na verdade, igual a zero. Então, olha que interessante aqui, olha. Quando eu falo que o meu K é igual a zero, eu estou simplesmente afirmando que o meu raio é exatamente igual a zero. Ou seja, eu acabei de falar para você que o raio não é a raiz quadrada de K. Ou seja, se o meu K é igual a zero, o meu R, na verdade, aqui vai ser raiz quadrada de zero, que vai dar zero. Em outras palavras, se você fala que o seu raio é exatamente igual a zero, você vai perceber que o seu ponto P, ele vai coincidir com o centro da circunferência. Ou seja, se K for igual a zero, então, a igualdade 2, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a k, vai representar um único ponto, pelo fato do ponto P coincidir com o centro da nossa circunferência. Então, na verdade, perceba o seguinte, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a k, só que eu estou falando para você que esse k aqui é igual a zero. Para essa soma aqui, ó, ser igual a zero, você vai ter que x menos a vai ter que ser igual a zero e y menos b também vai ter que ser igual a zero. E aí você vai perceber, ó, que x menos a igual a zero, você vai ter que ter x igual a a. E y menos b igual a zero, você vai ter que ter y igual a b. Então, em outras palavras, quando o seu k for igual a zero, você, na verdade, vai ter uma circunferência degenerada.
você vai ter apenas um único ponto. Importante saber isso aqui, ó, tá? E o terceiro caso e último é quando o seu K, na verdade, aqui for negativo. Se esse cara aqui, ó, for negativo, se K for menor do que zero, voltando aqui, né, ó, R não é exatamente igual a raiz quadrada de K? Ou seja, se esse K aqui, ó, for negativo, essa continha aqui nossa não existe, né? Raiz quadrada de número negativo. Então você vai ver, ó, que a nossa igualdade 2, ela vai representar um conjunto vazio. Ou seja, a soma, tá, ó, de 2 quadrados, né? Ó. Então tem aqui, ó, a soma de x menos a ao quadrado com y menos b ao quadrado, ou seja, a soma desses quadrados asterisco e 2 asterisco, ou seja, a soma dos quadrados de dois números reais nunca pode ser um número negativo. Então, na verdade, quando esse K nosso aqui for negativo, você vai ter um outro caso degenerado da nossa circunferência, que é, na verdade, um conjunto vazio. Porque, na verdade, essa igualdade aqui, ó, ela, na verdade, não existe. O primeiro membro nunca vai poder ser igual ao segundo membro. Então, trago para você aqui essas 3 observações, que é importante aí quando você for estudar aí a nossa circunferência, ok? Espero aí que você tenha acompanhado o conteúdo aqui apresentado. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.